É uma maioria de pessoas que curtem e tudo mais, e é uma minoria que são os haters, né? Se você não estiver incomodando as pessoas, você tá fazendo alguma coisa de errado. Todo mundo que tá no sucesso vai estar no fracasso um dia. Sucesso e fracasso é quando você vira a sua ampulheta. E o tempo vai se escorrendo pra você ir pro sucesso e pro fracasso. Aprenda a viver tão bem no sucesso quanto no fracasso. E nesse tempo todo, o cara, Lúcio, perdeu 29 anos da vida dele fazendo a mesma coisa e satisfeito com aquilo que ele tinha, cara. Toda mudança, ela entra no seu hall e te transforma numa pessoa melhor, cara. E todo mundo com medo de mudar. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do 767 Cast, o podcast aqui do Estúdio 767. Eu sou o Lúcio Aleixo Filho, sou proprietário aqui do estúdio, a casa desse podcast, e estamos aqui para falar muito sobre marketing digital, basicamente hoje vamos falar de beleza, né? E beleza, e para falar sobre esse assunto aqui, eu tenho meu cliente, amigo, Fagner da Socila. Aqui o Fagner, gente, quando ele chega aqui no estúdio, se você estiver lá no último estúdio, lá na frente, você já escuta ele, que ele fala baixinho, né, Fagner? Fala, pessoal! Já tinha gritando já. Olha lá, estourando o vermelhinho lá, ó. Estourou o vermelho ali, você dá uma clipada no áudio ali, já arrebenta tudo. Por que clipada no áudio? Quando você fala clipar é quando o áudio ele chega num nível que não tem informação no áudio mais que você consiga corrigir. Cara, que massa. Então imagina, por exemplo, você vai... Como se estivesse transbordando um copo. Vai transbordar e dali pra frente já era, vai perder. Então você clipa. Sempre que tá chegando ali, ó, a gente tá vendo um retorno aqui, gente, vocês não estão vendo, mas tem uma televisãozinha ali que mostra o nível do áudio que eu tô falando. Que massa, velho. Ele tá começando a bater no vermelho, ó. Lá tá lá no menos 10. Menos 10 tá audível e tudo mais. Você dá uma gritada, ele vai no menos 5. Você bate no... Ô, Lúcio, é bom sempre explicar isso, porque todo mundo acha que podcast é uma coisa simples, né? Outro dia um cara falou assim comigo, cara, por que você não monta o seu podcast aqui? Eu falei, vocês não têm noção do que é um podcast, não, só. Você tem que ter um backup, você tem que ter um outro Você computador. Já fez quantos episódios? Já fiz mais de 500 episódios. Pancada de episódios? Eu já perdi 10% de episódios, só. Eu já perdi mais de 50 episódios, irmão. É coisa pra caramba. E é constrangedor. Mas você perdeu como? Queima o HD... Os caras esqueceu de apertar o REC. Normal, cara. Sério? É do negócio. Quando eu falo pra todo mundo assim, falei, cara, vai pra uma empresa profissional, senão você vai se dar mal. Você só descobre o constrangimento que você passa quando você vira pro cara, o cara fala assim, e aí, meu podcast, o que você fala com o cara? Não tem. Aquele dia que o cara parou o dia pra ficar à sua disposição, cara, pra gravar com você, falou, cuidou, foi maravilhoso, você fala assim, não tem. E aí, vamos marcar de novo? Não. Então, assim, é uma falha, né? É um fracasso e pior, cara. Será que o cara vai ter disponibilidade de novo? Já não é a mesma coisa, o segundo gravado já é totalmente diferente. Então, assim, eu falo pra todo mundo, cara, tem certas economias, bicho, que não faz sentido. E a tecnologia tá aí pra provar isso pra gente. Hoje em dia, repara pra você ver, cada vez as coisas vão ficando mais tecnológicas, mais fáceis e mais simples. Mas você precisa de contratar um especialista. Eu recebo todos os dias, Lúcio, clientes que tentaram cortar o cabelo sozinha. Pessoal, vou dar um... Para quem não conhece o Fagner, que tá aqui do meu lado, ele é cliente, ele grava aqui bastante no estúdio, mas ele vem de um setor que é um setor muito tradicional, provavelmente uma das profissões mais antigas do mundo, né? Que uma das mais antigas do mundo. Que é a da beleza ali, cortar o cabelo, fazer um embelezamento, desde que o ser humano é ser humano, ele busca ter uma vaidade, né? Alguma coisa assim. A vaidade é fundamental para o comportamento humano e autoestima. E o Fagner, ele é fundador da Socila, que é uma franqueadora de salões de beleza, que a gente fala, centros de embelezamento. É um sistema assim. Fast Beauty, beleza rápida. Beleza rápida,
que já... Esse cara aqui já vendeu quantas franquias? Mais de 1.000 lojas. Mais de 1.000 lojas. É loja pra caramba. É coisa... Mais de 1.000 aberturas. Brasil, fora do país, Espanha, Portugal, Miami. Já negociamos loja em Dubai também. E o Fagner, galera, ele vem desse setor muito tradicional na economia e ele viu que tinha que estar no digital. Cara, chegou uma hora ali e deu um estalo na cabeça dele, cara, se eu não tiver no digital eu tô morto. E dito e feito, né? Começou a criar podcast, já gravou aí mais de 500 episódios de podcast, corte e tal. Ele é o blogueirinho lá que tá lá o tempo todo. Se você seguir a Socila lá, vai lá, é Fagner Socila, né? E tem a Socila mesmo, que tem vários. Socila Salão, Socila Franquias, Fast Beauty, Socila Formen, Socila Academy. Aí tá, vale. Ele cria um ecossistema digital ali. Você vai aparecer no seu feed assim toda hora. Toda hora aparece o barbudo careca de chapéu. Então o Fagner, ele entendeu isso, tem criado bastante e já tá aí, cara, colhendo os frutos, né? Porque você já deve ter milhões e milhões de visualizações. Cara, eu tô batendo, não é muita coisa, mas eu bato uma média na rede toda, uns 70 milhões de visualizações por mês na rede toda. Só na minha conta pessoal bate 35, 40 milhões. Olha, é muita coisa, né? Literalmente o skin the game. Pra quem não sabe, gente, hoje você tem que pôr a pele em jogo. Você tem que colocar a sua cara no seu negócio. As pessoas hoje já estão conectando com propósito e com pessoas. Muito tempo era processos e pessoas, agora inverteu. Agora é pessoas e processos. Então, se você aí tá com vergonhinha de botar a cara aí da sua empresa sendo você, cara, prepara, você vai ser engolido pelo mercado. Essas revoluções, elas acontecem de anos a anos. Não sei se vocês ouviram falar da energia elétrica. Ela chegou e todo mundo falou, isso aí é muito perigoso, isso aí mata pessoas, não vai dar em nada, não. Hoje em dia, você não consegue conviver em lugar nenhum sem energia elétrica. Aí, de repente, apareceu uma lâmpada. A lâmpada não vai dar em nada, não. Pra que eu vou precisar dessa lâmpada? Aparece o carro, o telefone. É besteira. Cara, eu tenho a minha vela aqui, eu tenho meu óleo de baleia. Vai resolver minha vida? Tá aí. Pra onde você passar o seu dia inteiro, vai ter várias lâmpadas te seguindo. E um belo dia, os caras falaram de uma tal internet. Ah, isso é coisa de vagabundo, de cara que não faz, não. Fica aí, cara, 2 dias sem internet, pra você ver o que vai acontecer. E agora é a presença no digital. Você quer estar em todos os lugares, estando no mesmo lugar, sempre, né? Mas digital. Não precisa nem ficar sem internet, né, cara? O dia que o Instagram cai... Já é... Cara, já é pandemônio. O WhatsApp, então, meu filho, se parar de funcionar, o Brasil para. Mas vamos lá, todo mundo acha que isso aí é por causa da inovação. Não é, cara. Nós sempre fomos assim. No passado eram as revistas, jornais, e sempre teve essas coisas. Só que as coisas aconteciam num tempo diferente. Uhum. Antigamente você marcava ali 2, 3 entrevistas, e quando o cara ia para uma entrevista, gente, trabalho, era um momento da vida dele. Sim. Ele tava doido querendo a vaga e você doido querendo o profissional. Você resolvia ali. Hoje em dia não é assim mais. Hoje em dia eu subo um tráfego pago de emprego, consigo lá 150 leads, pessoas que clicaram lá por impulso. Só que essas pessoas estão minerando para ver se tem uma proposta melhor, como é que não é. E aí você tem que trazer para o mundo real. Leva a pessoa para uma entrevista, para um bate-papo, porque se houvesse energia, é a mesma coisa do passado, só que as facilidades faz você aplicar velocidade. A velocidade faz você ser mais preguiçoso, e aí que você tem que tomar cuidado. O excesso de lead, o excesso de facilidade torna a gente mais preguiçoso. Você fala que o negócio fica muito cardápio, sim, muito fácil, né? Tá fácil, cardápiozinho, igual você falou, tá fácil. O cara chega aqui, ele bate o olho nesse podcast lindo aqui e fala, vou fazer esse treino lá em casa. Na hora que o cara olha cada preço de cada câmera, só um profissional vai fazer os cortes. Só iluminação aqui, gente. Cara, dá um trabalho fodido. Não, e qualquer coisa que você vai mudar aqui, cara, é igual uma peça de xadrez, é igual uma peça de tabuleiro, de quebra-cabeça. Se você pôr mais uma luminária ali, você atrapalha o cara do lado de cá e você fala, meu Deus, eu vou ter que começar tudo do zero. Ô Fagner, sabe o que eu acho mais legal, cara, que me impactou bastante esses dias? O estúdio aqui é o estúdio... No meu conhecimento, nós fomos o primeiro estúdio comercial de podcast e videocast do Brasil. O que é um estúdio comercial? O comercial que vai prestar o serviço para um terceiro.
Quando eu comecei o estúdio podcast, que lá por volta de 2015, que por ali. Muito tempo atrás. Muito tempo era atrás. Mato. Internet era mato nessa época. Exatamente. Já tinha uns equipamentos. Eu falei, cara, eu vou fazer isso. Cara, eu nem imaginava. Já tinha nos Estados Unidos, já tinha alguma coisa. Como eu morei fora, eu tô muito linkado com o que acontece lá, que muitas vezes um pouco antes acontece, a velocidade tem sido maior até, né? Mas agora lá, o delay é menor. Aqui. Antigamente era 10 anos, agora é 5. Ninguém sabia o que era podcast no Brasil, né? Então a gente criou de lá pra cá, a gente evoluiu bastante nesse business de estúdio podcast. Fomos o primeiro, hoje em Belo Horizonte são 19 concorrentes, que eu já mapeio, eu conheço todo mundo. Mas o que eu queria falar, o que me impactou, esses dias eu tava no cinema, tava vendo um filme com minha filha, eu sempre levo, você conheceu a Bia, né? Ela é pequenininha aqui, é uma piada, cara, até participou do nosso último episódio de podcast, ela veio ao vivo com a gente. O que me impactou, cara, que eu levei ela, aí eu vi eu não lembro qual filme que foi, esse último que saiu agora, foi da... Cara, Casa de Gatinho lá, alguma coisa. O paizão tem que assistir todos os desenhos. Invariável. Todos Moana, divertidamente. Isso mesmo, eu durmo. A partir de agora você entende tudo, né? Cara, você acredita que aconteceu um caso muito legal? Deixa eu só te contar o que me impactou, nós vamos chegar nesse ponto. Cara, aí normalmente eu vejo o inicinho, apago e acordo no final. Tá acabando e acordo. Aí, cara, acabou o filme, eu comecei a ver, a Bia adora ver aqueles... Papai, tem cena, porque ela é a cena do próximo capítulo, né? Você já viu aquelas cenas que acontecem? O spoiler, né? Aí eu tenho que entrar no celular e tudo mais pra ver. Desse filme, como tinha acabado de lançar... Não tinha. Não tava na internet ainda. Lançou numa quinta-feira, foi na quinta-feira, ninguém sabia. Eu falei, filha, não sei, a gente vai ter que esperar pra ver. Olha só como é que são as coisas, Fagner. Cara, beleza, nós vamos ver o crédito. Tem algumas cenas desses créditos que acontecem só lá no final. Lá no final dos créditos mesmo. Depois que acabou tudo. Tem uns que tem no meio, tem 2 cenas pós-crédito ainda. Tem filme que tem 3 cenas pós-crédito. Olha pra você ver como estão as coisas. Cara, aí eu falei, vamos esperar, filha. A Bia não queria ir embora, ela queria ver. Até o fim. Cara, você já parou pra ver crédito de filme? Jamais, nem sei. Nem olho. Acabou o fim, eu levanto e vou embora. Mas você já tentou contar a pancada de gente que tá envolvido numa produção, cara? Não, de som, de sonoplastia, de cenário, de iluminação. É gente cara, fica demais. Passando nome de gente ali. 10 minutos ali. 10 minutos passando nome de gente. Eu falei, cacete. E o cara queria fazer o negócio sozinho. Não, pois é. Aí eu chego aqui colocando... eu passei, cara, a gente faz uma produção audiovisual, o preço que eu cobro é muito barato. Quando alguém chega pra mim e ousa falar que tá caro, eu falei, cara, então faz na sua casa. Monta seu podcast. Monta lá na sua casa, pega seu celular aí e faz, cara, porque eu como um profissional aqui, eu faço esse trabalho todo legal. Cara, vê lá, assiste um filme e assiste os créditos. Pronto. Aí você não conversa mais comigo. E por que a gente tá numa época, cara, que todo mundo é professor e ninguém quer aprender? Antes dos caras aprenderem, os caras já se julgam professores. Você deve escutar toda hora palpite aqui, né? Por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Aí você escuta. Falou, pô, cara, tem, sei lá, 15 anos, 20 anos que eu mexo com isso, cara. O cara entrou aqui agora. Já tá querendo mudar tudo, cara. Por que será que tá acontecendo isso? É complicado. Agora todo mundo é especialista em construção de morro no Rio de Janeiro pra invasão de morro, né? Daqui a pouco todo mundo é especialista em submarino que implode debaixo do mar. Aí vem aquele negócio. Acho que é informação demais, né? Informação dá pro cara poder e o cara se acha o bambambam do negócio e raso, né? É muito raso, cara, e acaba tendo essa polaridade que a gente tem em tudo que a gente tá vivendo hoje, né? Falando isso aí dos créditos, cara, uma vez eu tava com minha sobrinha, Letícia, um beijo pra ela, tá grávida, daqui a pouco tem um nenenzinho pra gente. Tava lá com ela fazendo a mesma coisa que você faz. Começa empolgado, compra pipoca, na hora que ela presta atenção, você dá aquela cochilada, né? Aquela pescada básica. Na hora que falta ali 5 minutos pra acabar, a gente dá aquela acordada meio assustada, né? Onde que eu tô? Meu irmão, de repente, cara, eu acordei no final de Nárnia.
E eu peguei um leão na beira de uma praia, conversando com a menina num diálogo. Na hora que eu olhei aquilo, eu falei assim, Letícia do céu, que filme é esse, cara? Que o leão tá na beira da praia pagando um pau pra menina. E ela falou assim, tio, volta a dormir, você não viu nada. Cara, é bom demais, né, bicho? Como é que pode, né? Mas assim, você tá voltando à sua pergunta aí de conhecimento. Cara, por um lado é bom, por outro lado é ruim. Né? Eu acho que é bom pro cara que sabe usar isso, né? O cara que sabe usar a informação para se crescer, desenvolver intelectualmente, né? E consegue ter a capacidade da habilidade de pensar, de analisar as coisas que eu tento ensinar para a Bia o tempo todo. Bia, você tem que saber pensar. Você não pode pegar uma informação que tá lá fora, achar que é verdade e tomar aquilo pra sua vida, não. Porque tá todo mundo construindo conteúdo hoje, né? Hoje a pessoa constrói um conteúdo aqui, ele não precisa de embasamento nenhum, não precisa de estudo científico, nada, né? Mas olha só pra você ver que legal, a gente tá falando de evolução e tecnologia. Você acredita que tem alguns salões mil que não fazem atualizações de Instagram? Zero. Nada de Google, nada. Tá fora da região. Do mundo, né? Fora do mundo e atende bem demais, opera bem demais, por causa da região, você acredita? Eu costumo explicar para as pessoas que existe um lapso temporal dentro da sua região e você tem que respeitar isso. A gente fala o tempo todo de modernidade, de regiões, de países que estão avançados, igual a gente fez uma correlação. Tudo que acontece nos Estados Unidos tem um delay de 5 anos, chega aqui. E a gente acompanha isso pela presidência. Hoje é menos, né? É menos, 4 anos, mas continua 5 num governo. A gente tem tudo aí agora para o governo de direita ganhar. Por quê? Porque lá nos Estados Unidos ganhou. Quando os Estados Unidos perdeu o governo de direita, perdeu de direita, aqui também perdeu de direita. E assim vai acontecendo porque nós nos espelhamos muito no padrão americano, isso é fato. Por entanto, tem um monte de gente tentando fugir para os Estados Unidos, você não vê ninguém dos Estados Unidos tentando fugir para o Brasil pelo México. Então isso não vai acontecer. Porém, dentro dessa correlação, a gente pode aplicar isso no nosso bairro, a gente pode aplicar isso na nossa cidade. E quando eu explico isso para as pessoas através das estratégias digitais desse comportamento, tem muita gente que fala assim, não é isso não, Fagner. Eu falo assim, então vamos fazer um exemplo? Pega você, do jeito que você está vestido agora, vai lá no Vila da Serra. Você vai se sentir um pobre. Você vai ver Porsche, Lamborghini, Ferrari, passeando lá toda hora, comumente. Concessionárias disso. Beleza, e agora? Desce e vai lá pra Praça da Savassi. Pô, você já vai ficar mais à vontade. Você vai ver ali que já tem ali um Golf, você vai ver que tem um Bolo, um Pora, entendeu? Um Cronos. O Fagner aqui é o cara da caminhonete, tem uma Dodge Ram. Só os grandões, só os americanos, as heavy duty. E aí o que acontece? Quando você vai pra região Nordeste, cara, aí o choque vem forte demais. Quando você vai pra Venda Nova, Justinópolis, você vê Tempra lá ainda, carro bonito andando na rua, você vê um Tipo, você vê um Volkswagen, você vê um Voyage quadrado. Você já andou de Maré ou não? Andei demais, Maré é maravilhoso. Maré é o carro mais subentendido do planeta. O carro mais tecnológico que chegou, só que pra ter o Maré tem que ter dinheiro. E se você não tem dinheiro pra ter o Maré, meu irmão, volta pro Santana. Com certeza. E é interessante você falar dos salões ali que eles não criam no digital e ainda tem sucesso. E tem uns que criam que faz até demais e não tem. Você tem que entender qual que é o segredo? A chave, o segredo aí. O segredo é entender qual que é a sua região e qual que é o público predominante lá. E a gente às vezes não faz avaliação. Quando a gente monta uma empresa, qual que é o nosso objetivo? Cara, eu quero ter uma empresa para me agradar. Tá errado. Você tem que fazer uma empresa para agradar o público predominante naquela região. Quem vai para Savassi achando que vai atender rico, tá perdido. O rico não tá lá mais. Não tá. O rico migrou pro Mangabeiras. O Mangabeiras ficou super populoso, aí veio um novo bairro. Agora é o Belvedere. Todo mundo foi pro Belvedere. O Belvedere ficou super populoso. Todo mundo foi pro Vila da Serra. O Vila da Serra ficou super populoso, ainda veio condomínios. O que todo mundo fez? Fugiu pro Alphaville. No Alphaville, gente, tem condomínios de prédio. O que a galera tá fazendo? Saindo novamente, alugando suas mansões e voltando pros condomínios fechados. Então, essa pessoa que você quer atender, que você acha que você vai tentar atender ela na Savassi, você não consegue. Savassi hoje é funcionários, empresas e os outros negócios. E o outro segredo é você entender que existe 2 públicos na sua região. Pessoas que vivem e pessoas que convivem. Qual que é a diferença? A pessoa que vive na região é que é cara que mora naquela região. Ele escolheu aquela região para poder viver. Você vai pegar esse cara. Mas o cara que convive, ele não mora ali. Ele mora em outro bairro.
Porém, ele trabalha aqui. É o que acontece na Savassi. Na Savassi, você pega gente de todos os lugares. Mas como você pega essa informação e traduz aí Consumo. No digital? Consumo. Como é que no você consumo, faz o na hora digital, de comprar. Na hora de comprar, o cara te mostra o poder de compra dele. Você tem que criar produtos... Eu entendo, mas o que você está falando de posicionamento. De marca. Né? A gente está falando de posicionamento. E, galera, cara, marketing é marketing. Seja no digital, offline, o que você tem que entrar na cabeça da pessoa, e o marketing é você chamar, né? Fazer ela sentir necessidade de consumir alguma coisa que ela não quer. Isso. Não, que ela pode até querer, sim. Ela vai descobrir depois. Ela vai descobrir depois, mas o marketing é você mas mostrar que você... a TechPix arrasou todo mundo. Puta. Cara, essa TechPix, eu vou te contar um negócio. Massacrando a cabeça da gente todo dia. Eu vou ter que comprar essa TechPix. Mas eu fico imaginando que o marketing... Cara, você tem um produto. Você resolve um problema, que já começa por aí. Eu resolvo bem um problema. Agora, eu tenho que falar para todo mundo que eu tenho esse produto que resolve esse problema e que eu posso resolver o seu. Né? Se você não fizer o marketing, você está escondido ali no fundo da prateleira e não vai conseguir... O conjunto de marketing é tudo isso. É o produto, é a estratégia que usa, a forma que eu vou me comunicar com as pessoas. O objetivo é esse. O objetivo é fazer com que o cara saia do ponto A no ponto B e consuma na sua mão. Você mostrar que você leva ele do ponto A para o ponto B e você tem essa solução. Exato. Concorda? Então você está falando aí de salão de beleza, dos locais e tudo mais, de um posicionamento. É sobre certo? isso. Então, mas como que essa pessoa se posiciona no digital? Porque você tem salão de beleza em lugares de classe A, B, C. Como é que ele faz esse direcionamento no digital para ele poder acertar o público dele? Para ficar fácil para as pessoas, entendeu? Quanto mais próximo da Zona Sul, mais as pessoas estudam e têm discernimento. Não é um desmerecimento, mas é onde que as pessoas procuram morar. Quando as pessoas elas começam a ter uma ascensão social baseada em cima de um estudo, ou seja, através do conhecimento, é natural que elas migrem para as regiões mais próximas dos seus empregos. Então, por isso que essas regiões ficaram mais populosas. Então, quando o cara vai para morar na Savassi, no Funcionários, nesses lugares, ele cria um discernimento maior, geralmente ele vira um empresário, um autônomo bem-sucedido. E aí, cada vez mais, ele precisa da autoimagem dele para se subestabelecer durante um atendimento, um negócio, uma estratégia de negócio. O salão, entendendo que ali é um público predominante assim, precisa de dar visibilidade a essa pessoa e os serviços que ele faz. Porque, afinal de contas, essas pessoas buscam experiência. Só que eles são semelhantes, eles buscam experiências insemelhantes. Então, quando eu posto uma foto de uma advogada, de uma engenheira, de uma médica ali e posicionar ela estrategicamente, eu estou atraindo pessoas semelhantes a ela. Já quando eu vou para regiões mais abastadas, regiões nordeste, periféricas, isso já não funciona tão bem. Porque essas pessoas não funcionam como semelhantes, eles funcionam na necessidade. Então, aquela mulher que faz unha toda semana aqui na Zona Sul, ela não faz unha só porque ela quer. Porque é uma ferramenta de negócio para ela. Ela é corretora, ela é advogada. Toda hora as pessoas vão ficar olhando para a mão dela. Então ela começa a consumir no início da semana. Já na região mais periférica, ela faz esse tipo de serviço quando é um evento legal, uma festa, vai sair no final de semana, sábado é o dia de relax dela. Então o comportamento de consumo ele muda muito. Para mim poder atingir essas pessoas na Zona Sul, eu preciso muito do digital. Eu preciso de todas as plataformas digitais, eu preciso de Tatual, porque essas pessoas dão muito valor para isso. Mas seu Instagram lá tá desatualizado. Tem 2 GB que eu não posto a foto, tá desatualizado. Já em compensação lá em Venda Nova, onde que a gente tem loja, até mesmo no Alto Veracruz, esquece Instagram, esquece Google. As pessoas nem sabem que tem isso. E dá para trabalhar as duas formas. O que eu não posso é inverter as ordens. Pegar a estratégia que eu aplico lá na região Nordeste e tentar aplicá-la no Centro-Sul. Ou pegar a estratégia do Centro-Sul e levar para o Nordeste. É onde que as pessoas falham. Mas cada salão seu tem um perfil. Tem um perfil? É tudo diferente. É uma franquia, é tudo padronizado. Os produtos, os procedimentos, os processos, tudo igual. Mas o salão é idealizado totalmente diferente. Eu tenho salão que é idealizado para 35, 75 anos. Eu tenho salão que é mais jovial. Eu tenho salão que é para pessoas mais modernas. Eu tenho salão, só para você ter ideia, que ele é desconfortável. Porque ele é um sistema fast. Ele não tem um banco de... fazer e ir embora.
Ele não tem banco de espera. Ele não tem um hall. Ele não tem um lugar onde que a pessoa tem um lounge para ela poder ficar. Já em compensação, eu tenho um salão que tem uma lanchonete. Eu tenho um salão que tem spa, onde a pessoa chega ali, ela fica à vontade. E se ela não quiser consumir nada, tudo bem, ela pode ir para lá e ficar. Então, cada lugar a gente tem que atender qual é o público predominante daquela região. E como é que eu fico sabendo? Através das marcas que estão posicionadas naquela região, perfil de público das marcas, qual é o público que eles atendem. Só para você ter ideia, dificilmente eu consigo encontrar umas lojas rede na região centro-sul, é mais escasso. Já na região periférica é muito mais forte. Araújo, posicionamento, Banco Personalité, Banco Prime, essas bandeiras, elas mostram pra gente e falam assim, esse público aqui é mais seleto. Capricha no investimento, capricha na decoração, pode aumentar o preço que eles vão pagar. Mas quando eu já vou lá para baixo, é totalmente diferente. Eu já procuro já uma drogaria, já procuro uma casa lotérica. Agora eu tô entendendo bem o porquê que... Porque tem muitas redes de franquia que, cara, não, a comunicação é uma só, o perfil Geofusion, é tudo mais. Deu lá, eu chego e meto uma loja linda, bonita em Venda Nova. Assusta todo mundo. Eu tô falando conta de própria da sua comunicação. Você tá ali... Então você, para... Cada salão tem que ter o seu próprio Instagram. A marca é global. A marca é uma, mas a comunicação é regional e local. Ela tem que ser, entendi. Até mesmo por um subterfúgio de segurança. Quando a gente ganha um volume tão grande, que é o que a Socila tem hoje, mais de 130 lojas, a gente vira a pessoa a ser batida ou a marca a ser batida. E aí a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque acontece várias coisas isoladas em cada região. Acontece muita coisa em Divinópolis, acontece muita coisa em São Joaquim de Bicas, acontece coisas lá em Alagoinhas, na Bahia. E o comportamento de consumo e até o comportamento de insulto nesses lugares é diferente. Nós tivemos um processo uma vez entre 2 profissionais negros, um acusando o outro de racismo. Cara, como que a marca vai comunicar isso? Como que ela vai comportar isso? Se fosse um Instagram só, isso ia cair na rede social, como é que as pessoas iam utilizar? Que a marca Socila era racista, não é? Mas como aconteceu numa loja específica, num lugar específico, o ataque foi específico, nenhuma das lojas ficaram nem sabendo. Outro dia uma cliente falou lá, acusou a gente que a gente tinha roubado dela, que a gente tinha passado o cartão de crédito num valor muito alto. Mas na verdade não, na hora que a menina passou o cartão de crédito que ela foi colocar para poder digitar a senha, ela não tinha apertado o botão ainda. Então na hora que ela ficou 60, aí a mulher veio e tacou a senha dela. Tava lá no número, a senha deu dela quase 600 mil. Vocês estão tentando me roubar. Que 600 mil mais a senha ainda, né? Exatamente. Que os 4 últimos dígitos a mulher senha. Ficou revoltada e não entendeu, cara, que era um equívoco, ficou brava, ligou lá. Então, eu já liguei no meu banco. Você descentraliza a comunicação, mas orienta global, cada um agindo local. E você tem um pessoal que fica olhando ali o tempo todo pesquisando, investigando. E quando acontece qualquer pra coisa... saber, né, se essa marca tá sendo usada direitinho. Exato. Esse é o grande trabalho de uma franqueadora. As pessoas às vezes entendem o seguinte, a franqueadora é uma furada. Eles não dão suporte, não dão treinamento, não dão nada. Calma, pera lá. Quando você compra uma franquia, já vem decisões prontas que você não precisa tomar no dia a dia. Só que essas decisões elas se transformam em rotina, depois você não precisa consultar mais. Cara, você falou uma coisa no nosso podcast que eu achei super interessante. Quantas decisões? 6.000 decisões em 30 dias. Pois é, olha pra você ver. Em 30 dias você tem que tomar 6.000 decisões. Não é muita coisa, porque você toma muito mais de 6.000 decisões num dia. Você chega a tomar... dentro do negócio, dentro do business. Mas quando você toma dentro de um negócio entre certo e errado e prejuízo, o certo você ganhou tempo e dinheiro. O errado, você tomou prejuízo. É igual aqui quando tá gravando aqui. Quando eu termino de gravar meu podcast aqui, Lúcio, eu vou embora só pra minha empresa. Cara, eu venho aqui, coleto as informações que eu quero, vou embora. Sabe o que acontece 2 dias depois? O episódio tá lá, editado, bonito, na minha nuvem. Eu não preciso me preocupar com mais nada, cara. Agora, imagina se eu tivesse que assistir de novo todos esses podcasts, tivesse que cortar, melhorar o som, como é que chama lá o processo? Deixar não clipar. Né? Deixar não clipar, enquadrar, controlar. Imagina isso, cara. E mais... armazenar numa nuvem, manter com que fique lá sem ser corrompido. Então, as pessoas hoje elas têm que valorizar realmente aquilo que elas consomem. Há muito tempo atrás, era um stick push, uma luta entre o fornecedor
e o comprador. Hoje em dia, se a gente não entender, cara, que a internet nos faz se tornar parceiros juntos para ser mais veloz e mais assertivo, quem não tomar essas ações está errado. Você tem que valorizar mais o seu fornecedor, porque é ele que está na jogada com você. Todos os fornecedores da Socila, cara, eu tento manter um relacionamento muito forte com eles, porque é uma tríade. Às vezes eu preciso do produto, ele acabou naquele momento, aquele está ali. E o fornecedor, você consegue negociar muito preço, né? Nem preocupo com isso, nem olho o preço. Se tem uma coisa que eu não faço é olhar preço. Eu foco em outra coisa, relacionamento, atendimento. Na hora que eu precisar dele, primeiro ele leva pra mim, chega lá na hora às vezes, entendeu? Às vezes eu não tô lá pra poder receber, ele chega lá, deixa o produto lá, depois eu faço o acerto com ele. Cara, vai voltar antigamente nos bons costumes e bom relacionamento. Essa velocidade demais acaba atrapalhando. Porque, eu vou preferir comprar na Beleza no Web com quem? Pra quem? Na mão de quem? Será que é original? E se não vier? E se extraviar? E se você perder 4 dias do produto no seu negócio? Você perdeu muito dinheiro. E as pessoas não estão fazendo esse juízo de valor. Tá na hora da gente voltar aos bons costumes de fazer relacionamentos fortes e duradouros. Eu não quero vender para todo mundo. Eu não quero atender o mundo inteiro. Se cada Socila atender um raio de 1,5 km, Lúcio, não dá conta. Tem regiões que tem acúmulo de pessoas de 20, 30 mil pessoas naquela região. A Praça da Savassi aqui bate 1,5 milhão de pessoas por mês, cara. É gente, né? Demais, irmão. 1,5 milhão de gente. Se você for contar 1 milhão, gente, só pra vocês terem ideia, comece a contar hoje aqui em segundos. Daqui a 11 dias, você para de contar. Imagina você passar 16 dias contando, é mais ou menos o que passa de gente aqui. É gente demais. E você tá tentando atender o mundo, o Brasil. Esquece. Se a gente focar somente aqui na rua, botar um de banner todo dia ali, venha fazer seu podcast, e só pegar as pessoas daqui, você não dá conta de atender o cara de 2 bairros pra frente. Então é estratégico, intencional e o mais importante, cirúrgico. Me conta que, desde que você começou, tem quanto tempo que você começou a ser mais efetivo assim nas redes, com seu podcast, com criação digital? Tem quanto tempo, mais ou menos? Na pandemia, eu senti uma dificuldade muito grande, porque na pandemia eu me enclausurei. O que eu falei? Tô tranquilo, as marcas estão todas lá, então eu vou tirar esse dia como férias. Foi a primeira vez que eu tirei férias desse tempo todo. Só que na hora que eu me enclausurei, o que eu percebi? O meu negócio começou a enfraquecer. Porque o meu negócio não falava pelo negócio na internet. E é aí onde que a gente falha demais. Você não consegue ver uma pessoa jurídica falar dela mesma. Sim. Já em contrapartida, uma pessoa, ela consegue falar muito bem sobre as pessoas através de 2 situações. Uma interlocução, quando eu falo, as pessoas me ouvem. Outra coisa é sobre a reputação. Então, por isso que veio esse novo momento, que é o skin the game. As pessoas querem saber qual que é a história de quem está por trás, que é verdadeiramente a história, a jornada do herói. Todo mundo quer se conectar com aquela pessoa, todo mundo quer saber que aquele cara veio de uma origem humilde mesmo, que é um cara legal, um cara bacana. Por isso que a gente tem que tomar um cuidado muito grande com a nossa reputação profissional. Porque se arranha profissional, arranha da empresa também. Mas quando você acerta numa comunicação assertiva, que é ser simples, ser objetivo, ser humilde, você traz todos esses benefícios, não é para você mais, não é no eufemismo. É para todas aquelas pessoas que gostam do mesmo benefício da marca. Eu tô perguntando assim, num sentido, foi o ponto de virada, então, foi na pandemia. Você chegou ali, foi durante a pandemia, você viu que tinha alguma coisa que tinha que mudar. Pandemia eu tive que botar a cara. Você colocou a cara e tudo mais, e você, naturalmente, te conheço há muitos anos, eu já te vejo, você é um comunicador, né, lá atrás, a gente já começou a conhecer através das franquias e tudo mais. Eu queria que você fizesse um retrato de... Imagina, se você pudesse imaginar, esse é o Fagner, a Socila, um dia antes de ter essa virada no digital, aí você aperta o FF lá no videocassete e chega hoje e me fala dessa transformação. De onde você saiu e onde que você tá, esses milhões de visualizações, de conexões depois? O que modificou na sua vida e na vida da sua empresa? Vamos lá, vamos colocar ali até a pandemia. Vamos colocar 2021 para 2022. A Socila tinha talvez 5 mil seguidores na sua página oficial. O Fagner devia ter mais ou menos uns
os 10 mil seguidores. Eu consegui muita gente porque eu fiz 4 faculdades, então isso me permitiu conectar com muita gente, mas eu não era assíduo. Eu só gostava de curtir das pessoas e naquele momento eu entendi que eu era um consumidor de internet, eu não era um fornecedor de conteúdo. Formador de opinião. Quando eu comecei a investir demais na rede da Socila, eu vi que não tinha muita adesão. Eu vi que a gente não conseguia interlocutar com as pessoas. Porque na cabeça das pessoas é a empresa falando. Quando eu comecei a fazer a mesma coisa no meu salão, porque a gente replicava tudo que fazia na Socila, fazia. O que começou a acontecer? Começou a ter mais curtidas, começou a ter mais like, e as pessoas começaram a entender mais de franquia. E nisso começou a aumentar o número de vendas de franquia. Porque a gente vinha de uma queda vertiginosa. Então a gente estava abrindo menos loja do que fechando. A gente estava fechando mais e abrindo menos. Eu falei, pô, peraí. Então tem que mudar isso aí. Na hora que a gente começou a acertar o ponto, você equiparou. O que é que parou? A gente parou a fechar algumas, mas abrir na mesma proporção. Então a gente manteve ali o número e começou a já fazer sentido. Só que aí depois de 2 anos depois da pandemia, que foi o vale menos que nós tomamos, aí nós paramos de fechar a loja e começamos a voltar a abrir lojas novamente. E eu pude perceber que muitas lojas começaram a ser vendidas e ser negociadas com pessoas que passaram a admirar os conteúdos da internet. Por quê? Porque o cara viu eu falando o tempo todo, falou assim, quem que é esse cara da Socila? Aí o que ele pesquisava automaticamente? Socila. E na hora que ele pesquisava Socila, ele via que era uma rede de salões, e o cara percebia que ele era empreendedor também, que ele poderia empreender num negócio que ele não é profissional. Cara, eu não sou profissional da área da beleza. Eu não sou cabeleireiro, eu não sou barbeiro. Embora eu entenda tudo, meu pai, minha mãe, tá todo mundo junto comigo, eu não sou profissional da área. Mas eu me desenvolvi realmente para poder se tornar um gestor estratégico para poder operar um salão de beleza com alta lucratividade. E nisso criou uma legião de pessoas que querem esse lifestyle. Eu quero trabalhar com pessoas, eu quero trabalhar com propósito, eu quero levantar a autoestima das pessoas, eu quero um risco zerado. Salão de beleza, gente, o risco civil é nulo. Qual que é a chance que eu tenho de matar uma mulher cortando o cabelo dela? Tirando um bife da unha dela, não vai acontecer. Então até isso você tem que pensar muito bem antes de empreender, porque às vezes você vai para um sistema de construção, se amanhã um cara sofre um acidente, cai lá, você vai ficar, pô, o resto da vida chateado. Então você tem que mensurar todos esses riscos e aquilo que te faz mover todos os dias, porque afinal de contas, cara, é todo dia uma história diferente. Só pra você ter ideia, eu não consigo atender todas as pessoas que eu já atendi ao longo da minha carreira. Então a gente fica reciclando pessoas o tempo todo. Mas por que, Fagner? Vocês não são bons? Não é isso. As pessoas mudam demais. É muito comum uma pessoa que está mudando aqui hoje, ele é meu cliente, amanhã ele vai para outro bairro, ele passa a frequentar outra Socila. Eu tenho sim clientes de 35 anos de operação no mesmo salão, mas eles não frequentam os mesmos salões. Entendi. Eles vão mudando enquanto eles ainda estão ali próximos, eles dão preferência para a marca. E aí, e me conta aí, eu quero ver como é que mudou sua vida, o digital. O que o digital transformou no Fagner e na Socila? Eu quero chegar nesse ponto aí, porque eu acho que sua vida nessa fotografia que é antes de ser um criador digital, igual você... Gente, você segue aí o Fagner Socila, você vai ver conteúdo lá o dia inteiro, cara. E hoje, porque você tem que... Primeiro, você tem que investir muito tempo nisso. Você tem que investir tempo, investir tentativa e erro, o que funciona, o que não funciona. Mas o como mudou e o que trouxe de benefício hoje. Como é que sua vida é diferente hoje? O excesso de ferramenta ele é muito engraçado, porque ele te dá um poder absurdo para você conectar com pessoas que você jamais imaginaria que ia olhar. Recentemente agora eu tava olhando um cachorrinho para comprar pra minha filha. Aí de repente eu mandei a mensagem pra menina, ela falou assim, eu te conheço. Eu falei, opa, que bom. Já veio no salão? Ela, não, te sigo nas redes sociais. E dali pra frente, a negociação, ela se desfez toda. A gente já parou de negociar preço, das pessoas, já foi uma brincadeira, e falou que gostava muito de um conteúdo que eu fiz. Então, o que acontece? Você consegue chegar antes nas pessoas, mas aí você tem que ter um cuidado muito grande. Porque se chegar primeiro o arquétipo e não chegar a pessoa vai tomar um susto muito grande, vai achar que você é arrogante, que você é prepotente, e ela não entende que você está num loop de trabalho constante. Porque se eu não estou produzindo, eu estou fazendo e postando. Então, todo momento eu estou postando e produzindo, postando e produzindo. Então, quando eu não estou produzindo, eu estou ali pensando o que eu vou fazer e vou postar. E não ficar apegado ao sucesso. O sucesso na cabeça da gente, no primeiro momento, ele é muito bom. Quando o seu primeiro vídeo bate 1 milhão, você fala, cara, gente demais, e não sei o quê. E você mensura 1 milhão de pessoas. Gente, um estádio do Mineirão lotado é 70 mil pessoas.
Imagina ali, 15 estádios daquele, de pessoas que pararam pra ver seu vídeo ali, clicaram. Então, é maravilhoso demais. Eu tenho um vídeo que bateu 52 milhões, cara, é genial. Só que isso, cara, não é a mola propulsora do negócio. A mensagem foi dada. Se sinta como um agente do correio, que não tem mistério nenhum, mas ele entregou a mensagem pra todo mundo. E muita gente fica nervoso comigo às vezes. Cara, não acredito nisso aí que você falou isso. Eu falei, cara, eu só entreguei a mensagem, pelo amor de Deus, não briga comigo. Então, existe uma mudança crucial de comportamento, de como eu me posiciono agora perante as coisas, o cuidado que eu tomo antes de fazer as coisas. Hoje eu já não trabalho já em ambientes fechados, mas antigamente eu trabalhava no escritório, todo confortável. Hoje não, eu trabalho de frente ao público. Hoje eu fico debaixo de uma câmera 24 horas até para minha própria proteção. Porque aquele prego que se destaca é o prego que leva a martelada. Quando nós viemos para cá e nos propusemos a falar, comunicar, nós estamos botando a nossa reputação em jogo. Porque uma palavra mal colocada que vira um corte, eu viro um vilão amanhã. Pô, o que eu fiz? Eu não fiz nada, eu só tô retratando os fatos. Então, esse cuidado eu tenho tomado demais, tenho ficado muito atento com isso, mas por outro lado, é gratificante demais. Quando passa um menino na padaria, te cumprimenta, fala, eu te vi, e aí? Ou senão quando te cumprimenta com jargão, fala comigo, pessoal! Aí é engraçado demais. Você começa o podcast aqui, todo mundo sabe que o Fagner começou a gravar lá. É sobre isso. Então, esse é o lado que você colhe os frutos, mas é por outro lado que você tem que tomar um cuidado, porque a rede social te torna famoso. Só que o sucesso pode te tornar infame. É uma faca de dois gumes. Agora, é uma maioria de pessoas que curtem e tudo mais, e é uma minoria que são os haters, né? E essa minoria... Se você não estiver incomodando as pessoas, você tá fazendo alguma coisa de errado. Porque é natural que um admirador vira um hater. Como é que funciona o hater? É aquele cara que queria ser você, que vê você fazendo, não tem coragem de fazer. Em algum momento ele às vezes tenta comunicar com você e não consegue. Pelo volume, gente, de 20, 25, 40 milhões de acessos, muitas contas caem nos meus contatos como spam. Entendi. E o Instagram não me entrega. Aí o que acontece? Às vezes eu fico rolando lá tentando responder todo mundo, aí passa depois o Instagram e mostra, fala assim, ó, tem essas 90 pessoas aqui que você não respondeu não. Na hora que eu vou olhar, cara, tem 2 anos. Aí na hora que eu mando assim, o cara fala, pô, cara, vem me responder hoje. Eu falei, irmão, pelo amor de Deus, desculpa, caiu no spam. Mas até eu explicar que Bernardo é mercado, o cara que era meu admirador já virou meu inimigo número 1, já começa a queimar. Então é natural, a gente não pode se apegar a isso. Eu acredito que o Luva de Pedreiro não desistiu por não saber ler, ele não lia as críticas. E toda vez que ele via ali uma pessoa escrevendo, fazendo qualquer rabisco, ele achava que era legal. É igual a parábola do sapo. O sapo entra numa concorrência dentro da selva, de subir a árvore. Aí tinha o sapo, tinha o macaco e tinha um peixe. Aí todo mundo torcendo pro macaco, né? Ah, torcendo pro macaco. Aí na hora que chegou o peixe, todo mundo começou a criticar. Na hora que chegou o sapo era surdo, cara. Aí ele olha pra todo mundo assim, vê todo mundo agitado demais e fala, cara, eu vou ganhar. Tá todo mundo torcendo pra mim. Cara, não é que o sapo vai lá e ganha do macaco? Aí fica todo mundo desesperado. Na hora que vai fazer entrevista com ele, pergunta com o seu espelho, ele fala assim, não tô entendendo. Descobriu que o sapo era surdo. E aquela agitação toda foi a motivação para ele poder fazer algo que ele não imaginava que era possível. E ele foi lá e fez. Então acontece nas redes sociais também. Se você for ler tudo, cara, você adoece. Mas se você levar na diversão, tudo bacana e aquele negócio todo, é super legal. Levo. É engraçado o tanto que o ser humano atrás de uma tela ele tem coragem de fazer, quando chega na sua cara não tem a mínima coragem. Aí muda demais. Ele muda demais, cara. Então fala, vem aqui, fala na minha cara. Não, mas quando descobre que o cara é lutador de jiu-jitsu, aí o cara pensa 2, 3 vezes. Esse cara vai enrolar igual uma cobra aqui, vai dar problema. Aí, brincadeiras à parte, gente, a gente tem que saber separar o que é o mundo... Zelar pela imagem também, zelar pelo que a gente tá ali e também entender... Você não vai agradar gregos e troianos, né, cara? E tá uma coisa que eu vi que eu achei legal demais foi um dia o Didi. O Didi tava falando disso, uma galera fala que ele é arrogante, uma galera fala que ele é legal demais. Aí um belo dia eu falei, Didi, e essa máxima que o pessoal fala que você é arrogante pra caramba, às vezes pede pra você tirar uma foto. Eu falo, pessoal, galera, eu sou comediante, pessoal, não pede pra gente tirar uma foto, não. O cara chega pra mim e fala, meu filho tá ali, faz uma cambalhota aqui no meio do restaurante. Cara, faz uma palhaçada que os caras não entendem que naquele momento ali eu tô com a minha família, cara. Pô, você quer que eu exponha minha família toda ao ridículo só pra mostrar uma cambalhota que um negócio não tem nada a ver? E quando o cara fala, não, irmão, prepara, viu? De herói número 1 é o vilão número 1 também. A gente falar não, eu acho uma pergunta interessante que eu quero te fazer.
você já teve algum momento na sua vida que você aprendeu muito com um não que você recebeu? A gente tem uma aversão ao negativo. Todo mundo quer ser aceito. Todo mundo luta por isso. E na nossa cabeça, acho que a simpatia é o cara que faz tudo e o cara que aceita tudo. Quando a gente começa a empreender, a gente tem que se apaixonar pelo não. O não torna pra gente possível a expectativa de existir o sim. Só que toda vez que você está empreendendo, o não é a forma que você se convence que você não está preparado ainda. Para as pessoas que não empreendem, o não é devastador. Para o cara que é empreendedor, é não toda hora. É normal. Eu pago para as pessoas, peço a pessoa para atender um cliente e fala não para mim. Eu tô pagando a pessoa, ela tá ali, à minha disposição. Eu viro para ela e falo assim, cara, vai ali, troca esse dinheiro para mim. E fala assim, eu não posso ir agora não, tô esperando um cliente. Cara, mas eu que tô te pagando. Então são todas essas situações que me tornam mais forte e o melhor, que fazem eu repensar na minha situação como que eu vou conquistar o sim. Então no início, quando eu era mais jovem, o não era um problema na minha vida. Eu ficava chateado, eu achava que as pessoas estavam de sacanagem comigo porque eu absorvi o não pra mim. Hoje é totalmente diferente. E eu aplico isso no meu negócio. Quando uma cliente chega lá no meu salão, nós somos fast beauty, cara, é pronto atendimento. O cliente vira pra mim, o salão tá pegando fogo. Eu falo assim, dá pra fazer a unha? O que eu falo com ela? Agora. Só você aguardar ali que você é a próxima. Teve um dia que a cliente virou pra mim e falou assim, ué, mas peraí, vocês não vão me atender, não? Eu falo, com todo amor do mundo nós vamos te atender. Mas a palavra, a resposta era não. Mas se eu falo não, a pessoa não entende que todo mundo está ocupado. Na cabeça dela, o não é devastador. Nós não queremos você. Então o não ele tem que ser trabalhado demais para as pessoas e entender que o não é uma impossibilidade. Assim como o impossível. O impossível é uma questão de opinião pra gente. Mas se você realmente persistir, tiver perseverança e tiver longanimidade, com certeza todos os não se transformam em sim. Eu tava almoçando hoje ali no Pátio Savassi, aí eu fui no Spoleto. É uma franquia famosa, grande, né, e tudo mais. O Spoleto, cara, me deixou triste que ele parou de ofertar aquelas torradinhas. Nossa, você lembra? É maravilhoso. Torradinhas. Falei, cara, aí parou de oferecer a torradinha. Aí eu fui lá agora e agora aparece que o franqueado, não sei se a rede voltou a oferecer umas torradinhas dentro de um saquinho, certo? Aí eu pedi meu almoço e você deseja mais alguma coisa? Eu falei, eu quero uma torradinha. A mulher me deu uma torradinha. Cara, aí eu pedi, pode me dar mais uma torradinha? Ela, não. Não! Eu compro! Falei, cara, mas eu quero só mais uma torradinha. Aí a moça, cara, coitada, ela tava lá na frente, ela pediu pro gerente dela, não sei o que, cara, posso dar mais uma torradinha? Cara, olha pra você ver como é que deixa a gente infeliz, né, cara? Aí o gerente, não, é só uma torradinha por cliente na minha frente, cara. Eu falei, putz, beleza, aí me dá aqui. Aí eu olhei pra ela assim, deu uma piscadinha de olho pra ela, pôs duas torradinhas. E aí, olha só, nós começamos falando disso. Aí só desceu uma piscadinha aí ela, beleza, pôs lá duas torradinhas, pô. Cara, é impressionante qual que é a distância que a gente tem, cara, de deixar o cliente sair feliz ou triste, né, cara? Eu podia quebrar o coque, porra, nunca vou querer macarrão mais não, toma aí, me dá o dinheiro de volta. Mas olha só, na hora que a gente começou, a gente falou que antigamente era processos e pessoas. Você já vê que as pessoas agora estão sendo mais investidas. Nesse caso aí, foi pessoas e processos. É uma pessoa que tem o poder de decidir naquele momento o que é o que não é. Ah, mas isso aí vai impactar. Cara, vai impactar que você vai estar lá. Você tá falando, usando toda a sua audiência, sua autoridade, para poder falar para 4 ventos, cara, que a decisão dela fez a diferença. E já não é mais sobre a torrada. É sobre o carinho, a atenção, o cuidado que ela pôs em risco para poder te agradar, cara. E às vezes falta isso, coragem nas pessoas, de primeiro pensar nas pessoas e depois nos processos. Porque tudo que eles ensinam pra gente, cara, vai dar prejuízo, você vai quebrar. Se você der uma torradinha dessa a mais, se todos os espoletos derem uma torradinha a mais, sabe o que vai acontecer? Esse cliente não sai. Esse cliente volta. Ou talvez esse cliente vai 2 vezes. Custo, né, cara? É tão sem custo, cara. Eu fico imaginando. Uma coisa que me deixava irritado, cara, nos salões de beleza. Salão de beleza é beleza. Então eu tenho que chegar no salão de beleza, gente, pelo amor de Deus. Todas as luzes têm que estar acesas no primeiro momento. Tinha gente que não acendia. Aí eu chegava lá, por que tá tudo apagado? Aí o que elas falavam? Porque não tem cliente ainda.
Aí o que eu falava? Não tem cliente ainda porque tá escuro, já tá achando que tá fechado, cara. Então é tão básico e as pessoas deixam passar batido. Cara, é demais. Eu fico pensando, a gente tá falando muito de marketing, né? E tem muita gente que critica a franquia, né? E são essas coisas, é um negócio tão pequenininho que você muda e muda o resultado, muda o ponteiro lá no final. Esses dias eu tava subindo a Afonso Pena e eu tava assim, eu tava no táxi, tava cansado, cara, sabe? Você tá com a cabeça assim na janela. Aí eu fiquei percebendo, era tarde da noite, devia ser umas 10 horas, o comércio todo fechado, ninguém tá ali. Aí eu comecei a olhar assim, cara, eu quero fazer um vídeo sobre isso. E eu tava percebendo todos os negócios que eu tava passando na avenida, que eu tava percebendo que existiam, né? Por exemplo, eu passava na frente de diversas lojas que a placa apagada, não tem nada, não tá sendo... Uma fachada que não é valorizada. Uma fachada. Vai economizar luz. Aí eu percebi uma coisa, cara, de 90, aí eu fui contando na minha cabeça, é uma pesquisa bem informal, mas eu fui contando. Mas que te incomodou, aquela escuridão, né? Incomodou, eu pensei na minha cabeça, cara, todo mundo que passa aqui, foi mais ou menos 90% das marcas que eu percebi, ou eram franquias, ou eram empresas grandes de capital aberto. Então, por exemplo, eu passei num Banco do Brasil, tava lá, placa... Tudo lindo, bonito. Todo mundo percebeu, Banco do Brasil, né? Aí eu passei na Drogaria Araújo, cara, empresa grande e tudo mais. E as outras menores, que são negócios menores, eram franquias. Cacau Show. Então escuta esse caso aqui, e você tá entendendo? Que você vê... Cara, uma mudançazinha não justifica o cara pagar a placa dele e economizar na luz. Então escuta essa história aqui. Então, uma franqueada minha, um belo dia, ela tinha 4 lojas dentro do salão. A gente tem loja dentro de loja, que é Store in Store. Ela sublocava 4 lojas. E a menina da loja de roupa foi embora no sábado. Sim. Por volta de 18 horas. Deixou o ventilador da loja ligado. Aí a franqueada chateada com isso, o que ela fez? Ela desligou o padrão de luz. Pra desligar o ventilador. Pra desligar o ventilador. Putz. Aí ficou sábado à noite, domingo, segunda-feira, quando ela abriu, ela deu um esporro na menina por isso. Eu falei, cara, você passou 3 dias sem segurança, sem alarme, sem monitoramento, porque um ventilador que ficar soprando ali durante 24 horas, 48 horas... Quanto que te custou isso? E qual foi o risco que você colocou sua empresa toda para um ladrão entrar, roubar e levar tudo que ele queria? Cara, olha que loucura. É absurdo. Mas assim, muitas vezes é uma economia que a gente não pensa. E aí que entra a franquia também, né? Você pensar, cara, pensa nisso aqui, que uma mudançazinha de um palitinho que você coloca aqui, coloca ali, vai mudar seu ponteiro e você não tá nem vendo. Nós trocamos um profissional de uma loja para outra. Ele estava desmotivado numa loja e o outro profissional desmotivado na outra. Nós fizemos a inversão dos 2 profissionais. Nós mudamos e falamos que a gente precisava que ele desse uma injeção de ânimo na outra loja. Nós pegamos 2 caras desanimados, invertemos as ordens e falamos assim, você tá vindo para cá para você poder animar a galera. Cara, você não tem noção não, só. O cara até os pratos dos clientes já tava lavando, porque ele se sentiu o quê? Prestigiado, mas nós entendemos que os 2 estavam no lugar errado. E a gente às vezes fica com medo de mexer. Eu vi algo sensacional, eu gosto sempre de repetir isso. Meu amigo Hakib do Automóvel Clube, quem sabe eu até te convidar um cara de uma experiência extraordinária e ó, cara tá convidado top já, você trazer pra cá. Tá convidado, a porta a gente sempre recebe com um sorriso. Hakib Hamad, ele falou desse jeito comigo. Um dia eu fui entrevistar um cara, o cara chegou lá pra mim, pegou o currículo do cara maravilhoso, 30 anos na mesma empresa. Aí eu fui perguntei pra ele, cara, o que você desenvolveu na sua empresa? O cara falou 2 negócios. Beleza. E o que mais? Não, só isso aí já funcionou a empresa o tempo todo. Então, beleza, então. Com quanto tempo você implantou isso na empresa? Aí ele falou assim, com 1 ano. No primeiro ano eu já apliquei isso, depois continuei fazendo. Ele falou, cara, então você não tem 30 anos de experiência, não. Você tem 1 ano de experiência. Tem 29 anos, você tá repetindo as mesmas coisas, cara. Você não entendeu por que você tá aqui fazendo uma entrevista, não? Isso na hora, na cabeça do cara queimou de um ponto... Que o cara falou assim, cara, eu tava sobrevivendo esse tempo todo. O cara, Lúcio, perdeu 29 anos da vida dele fazendo a mesma coisa e satisfeito com aquilo que ele tinha, cara. Toda mudança, ela entra no seu hall e te transforma numa pessoa melhor, cara. E todo mundo com medo de mudar. Uau.
faz a gente refletir, né? Exato, por isso todo dia você tem que mudar. Eu sou muito inquieto, Fagner. Tem que mudar. Eu sou muito inquieto, cara. Você vê que toda vez que você chega aqui, eu tô mexendo num negócio diferente. A sala da linha desmancha, vai pra lá e já vira um negócio. Ô, Fagner, eu sou técnico em ar-condicionado. Eu arrumo esses ar-condicionados todos. Porque, não, cara, o que eu acho legal é na hora que os meninos falam. Fala assim, o que vai ser aqui? Os caras não sabemos ainda não. Não, porque você chega 3 horas da tarde, igual agora, que tá acabando o podcast aqui, você já vai gravar outro podcast que vai ser fantástico, por sinal, viu? Cara, o ar-condicionado estraga, dá tempo de eu chamar uma pessoa de vir. Tem jeito, tem que ser você. Suba aqui, arruma. Rapidinho. Né? Tá funcionando, se não der... E não desmerecendo, mas às vezes é uma coisa tão simples, né? Mas aí eu sou técnico em ar-condicionado, sou técnico em áudio, sou técnico iluminação, em vídeo, sou gestor, sou pai. Porteiro, faz café. Cara, faço café, faço pão de queijo, faço tudo. E eu acho que o profissional, o empresário, o empreendedor hoje, ele tem que ser multifacetado, cara. Ele tem que ter e você tem isso muito, que eu tenho certeza, que o cara, ele tem que conseguir desligar de uma coisa e ligar em outra, rápido. Assim, em velocidade da luz. É rápido. É muito rápido, cara. Chega alguém aqui, ô Lúcio, pergunta. Eu tenho que desligar esse Lúcio, deixa eu ligar esse de lá e desligar esse de lá e ligar o de cá de novo. Pessoas felizes vivem de pequenas conquistas. Grave o que eu tô te falando. Pessoas felizes, elas vivem de pequenas conquistas. Pessoas que vivem atrás de grandes conquistas geralmente são frustradas. Porque quando elas não chegam lá, elas têm um plano só. É o plano A. Quando o plano A dá errado, essa mulher entra em desespero e fala assim, deu tudo errado, meu mundo acabou. Pessoas felizes não. Elas procuram sempre uma forma de fazer acontecer. Então ela se nutre de pequenas conquistas. O simples fato de você subir, não precisava, mas você subir ali, você fazer o ar-condicionado funcionar, fala a verdade. Nossa. Você desce diferente. Pode continuar aí. É igual chegar em casa, morro de vontade de ir no banheiro fazer xixi, dar aquela aliviada, resolver o seu problema. Ô Fagner, se a gente ficar aqui, a gente ficou 2, 3 horas batendo papo. Eu quero fazer um ping-pong com você aqui pra gente finalizar o episódio. Perguntas rápidas, vai ser muito legal, que eu fiquei falando com a Cris mais cedo, a Cris, que é a nossa produtora, teve a ideia de fazer esses ping-pongs que a gente tá fazendo e tá muito legal. Então vamos lá. Número 1, beleza é? Beleza é magia. Magia, que legal. Isso mesmo. Um erro que te ensinou muito. Não tentar de novo. Não tentar de novo. Você se arrepende? Toda vez que eu errei, que eu não tentei de novo, ele continuou sendo um erro. Todas as vezes que eu tentei de novo, ele deixou de ser um erro e virou um aprendizado. Eu vi uma entrevista do Michael Jordan, uma vez ele falando um repórter, um vídeo de YouTube, perguntando pra ele, cara, você é o melhor jogador da história e tudo mais, você que marcou mais pontos e tudo. Cara, como é que você faz pra acertar tanto, né? Ele virou e falou, cara, você viu meus acertos, cara. Você não tem noção do tanto que eu errei pra poder acertar. Né? Se eu fiz, sei lá, quantos mil pontos na carreira, é porque eu errei muito mais do que isso, cara. Então eu vou te passar o podcast que ele gravou recentemente agora. O cara fez uma pergunta pra ele. Tem quanto tempo que você não sofre pressão? Perguntou pro Michael Jordan. Ele já tá aposentado, né? Ele falou, cara, semana passada eu passei por uma pressão. O cara, como assim? E assim, ele foi pra um evento, alugou uma casa de um cara. Chegou lá na hora de pagar o cara e foi agradecer o cara. Sua casa foi maravilhosa, foi muito bom, eu quero te pagar você. O cara, vamos fazer uma aposta com você? Ele falou, beleza, quero, como é que é? Ele falou assim, meus netos são apaixonados com vocês. Com você, eles são Deus pra eles. Eu quero te convidar você pra você fazer uma cesta lá. Se você acertar, você não precisa pagar a casa, não. Mas se você errar... o cara foi, cara. Na hora que chegou lá, os netos, tava todo mundo esperando. Ele falou assim, cara, pela primeira vez em 30 anos, eu senti a pressão de novo. E nesse momento, eles fazem um corte genial, que é quando ele tá no auge, e tem um marcador que era implacável, que ele chama Mutombo. Aí ele chega pro Mutombo e fala assim, Mutombo, baby, essa é pra você. E ele pega da linha, cara, da falta, e fecha os olhos e manda e faz a cesta. Só que nesse momento, cara, na hora que ele olhou pra todo mundo, ele tinha 30 anos que não pegava na bola, ele, jogou. Na hora que ele fez, ele falou assim, ufa, tirei o peso das costas. Muito massa, cara, é muito legal, né, a gente ver essas histórias inspiradoras, assim. Empreender no digital é mais sobre estratégia ou autenticidade? Você fez uma colocação brilhante, autenticidade, mas com persistência. O digital, ele não vem pronto. Tem que ter uma intenção. Ele tem que ter persistência. Intencionalidade? E persistência.
Você pode ser bom demais, você tem que ser autêntico, você tem que ser você. Mas você tem que persistir, sabe por quê? Porque leva tempo você acertar. São 700, 800, o tempo necessário. Mas quando um faz sentido, todo mundo absorve tudo. Mas quando um não entra, não faz sentido, tudo não faz sentido. Então por isso você tem que persistir, você tem que estar preparado para entender que as pessoas não vão te consumir de primeiro. Mas depois que as pessoas te entenderem quem é você, tudo que você fez sentido. Quem não tá no digital e quem entrar no digital hoje tem que entender o quê? Começar simples, pequeno, básico, mal feito. Vai pro mal feito, mas vai pro feito. O mal feito é melhor do que o perfeito nunca feito. Só que todo mundo quer o melhor celular, a melhor câmera, a melhor estrutura, e não é isso. Chega simples, começa com o primeiro passinho. Um podcast. Eu quero ser apresentadora internacional. Começa com um podcast, que é fácil, rápido, simples. Você convida as pessoas... Antes de chegar no degrau 100, você tem que estar no primeiro, né? Depois que começou a tomar os capotes, você vai avançando. Tá certo. Me fala um post ou uma campanha que você fez que deu muito orgulho e uma que você achou que ia dar demais, que foi legal pra caramba e flopou. Vamos colocar aqui 95% de tudo que eu fiz, que eu achei que era extraordinário, não foi pra lugar nenhum. Mas eu fiz um post uma vez... falando da intencionalidade das crianças. Isso bombou demais. Porque a gente acha que a criança é ingênua. Ela não é ingênua. Ela é criança. Ela age como criança. E você vê maldade onde que não existe maldade. Porque aos olhos da criança, ela só tá fazendo aquilo. Então, quando eu repliquei uma atitude de uma criança, realmente eu consegui cativar todo mundo a voltar a pensar e sentir como criança. E a maioria das vezes que eu tento pensar como adulto, que eu tento agir como adulto, eu erro demais, porque já tá todo mundo sentindo, pensando, então não faz sentido. Ah, legal. Me fala um cliente que marcou sua vida. Tem uma cliente nossa que ela é memorável, o nome dela é Denise Nascimento. Ela virou uma parente da Socila. Ela visita esse salão há mais ou menos 40 anos atrás e foi através dela que nós demos o nome de Socila. Ela foi pro exterior, chegou lá, todo mundo começou a apelidar ela de Socila, porque ela era muito sociável, muito bonita, simpática, se arrumava demais. E o brasileiro toma 3 banhos por dia, né? Na hora que ela tomava esses banhos na Espanha, todo mundo falava assim, que isso, mulher? Pra que isso? Então ela era marcante, que ela era muito cheirosa, e era nova demais. Aí todo mundo apelidou ela de Socila. Quando ela chegou no salão, conversou com minha mãe, ela falou assim, adorei que eles me chamaram de Socila. Tá aí o nome da Socila, e até hoje. Obrigado, Denise Nascimento, mais uma vez, não me canso de falar. E ainda tem uma segunda, que tá no mesmo patamar também, que é a Magda Leal. A Magda Leal um dia virou pra mim e falou assim, eu sou mais fiel à Socila do que o meu marido. Todo sábado o marido dela chamava pra ela ir pra fazenda, ela falava assim, depois do salão. O cara ficava pé da vida, cara. E todas as filhas dela são nossas clientes vai ficar e as netas vida, também. Ela tá chegando ali. Não é bobo. Chegava lá lindona. Ah, legal demais. Aqui um hábito que você não abre mão na sua rotina. Agradecer. Agradecer, ser grato. Pra tudo, boa. até pras coisas ruins. Até pras coisas ruins que acontecem, eu agradeço. Agradecer é pedir pra Deus, reclamar é pedir pro diabo. Aí a escolha é minha, eu agradeço. Um empreendedor que te inspira. Minha mãe, Elide Isabel. Show demais. O que a internet ainda não entendeu sobre o seu trabalho? O que a internet não entendeu do meu trabalho ainda, cara, é que você não precisa ser profissional da área pra poder ser uma referência da área. Então, mas ele não entendeu, você tá explicando isso todo dia. Todo dia eu tô doutrinando ela. Porque na hora que ela olha um cara careca, barbudo lá falando de beleza, o algoritmo não entrega. Que é isso, cara? Tá certo. Uma lição que o sucesso te ensinou. Todo mundo que tá no sucesso vai estar no fracasso um dia. Sucesso e fracasso é quando você vira a sua ampulheta. E o tempo vai se escorrendo pra você ir pro sucesso e pro fracasso. Aprenda a viver tão bem no sucesso quanto no fracasso. E para finalizar, o verdadeiro sucesso é? Ser feliz com as pessoas que você ama. Ah, que bom. Se você é feliz com as pessoas que você ama, você tem um sucesso absoluto, porque nada nesse mundo você consegue trazer pessoas que você ama para perto de você. Não tem dinheiro, não tem poder, não tem fama. Seja feliz com as pessoas que você ama. Para tudo que você tá fazendo, liga pro seu pai, pra sua mãe, pra sua irmã. Não interessa quem seja, pra sua filha. Se sua filha um dia entrar aqui, não para o podcast, não corta, não. Abraça, beija ela, sabe por quê? Esse é o único momento que você é feliz, cara. Cara, você falou isso, é tão legal. Eu tenho uma música que me toca muito. Você sabe que eu sou muito da música, né? Uma vez eu falei
daquela música do Índios, naquele episódio com a gente. E tem uma outra música que chama Trem Bala. Você conhece essa música? Maravilhoso. Cara, toda vez que eu escuto essa música, eu vou ter que ler um pedacinho dela aqui para todo mundo ver. A letra é maravilhosa. É relacionado ao que você falou. Você falou aí, começou a ver um filme na minha cabeça aqui. Então vou ler para todo mundo. Quem não viu essa música ainda, pessoal, coloca aí para tocar Trem Bala da... Como é que ela chama? É a Ana Vilela, não é isso? É a Ana Vilela. Então tem o refrãozinho dela que fala que... O cara já colocou na tela. Aí ajudou demais, hein? Aí ajudou mesmo. Que menino precioso. Mas assim, a música é toda maravilhosa. Não é sempre todas as pessoas do mundo pra si. Não, mas aí tem lá embaixo, ó, que a gente tem a... Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir o caminho que te fortaleceu. É sobre ser o abrigo e também ter a morada em outros corações e assim ter amigos em todas as situações, né? Aí tem a parte do refrão que fala: segura teu filho no colo, sorri e abraça teus pais. Meu pai está no hospital. Ele fez uma cirurgia do coração hoje, isso toca bastante, né? Porque pode ir a qualquer momento, mas sorri e abraça seus pais enquanto eles estão aqui. Porque a vida é trem-bala, parceiro. E a gente só é passageiro prestes a partir. Poxa vida, hein, cara? Isso aqui toca do alma. Vai demais, lá, né? Na alma e... Então vamos aproveitar, né? Enquanto a gente tá vivo, essa dádiva que é a nossa vida. A nossa vida é Cara, é uma coincidência tanta do universo que a gente tá aqui e a gente tem que ficar feliz de tudo que a gente tem, parar de pensar nas coisas ruins, né? Cara, é sobre isso. Parabéns por você estar aqui fazendo, gravando, mostrando pro seu pai que compromisso, dedicação, hombridade vem em primeiro lugar. Eu tenho certeza absoluta que talvez você não estando lá, mas estando aqui, fazendo o que seu pai te ensinou, cara, vai ser a cirurgia que ele precisa pra lá. Quando eu tive um tratamento de câncer, cara, não teve nenhum dia que a minha mãe pôde ir lá. Quando ela descobriu que eu tava fazendo um tratamento de câncer, ela falou assim: o que você quer que eu faça por você? Eu falei assim: não deixa o seu sonho morrer. Porque o meu sonho é realizar o seu sonho. Não larga esse salão, não para nenhum dia. Em nenhum dia dos meus tratamentos ela parou. E todos os dias que eu ia fazer o tratamento eram os dias que ela estava pior. E eram os dias que ela tinha os melhores resultados. Por quê? Porque ela quis me dar orgulho. E você está dando orgulho pro seu pai. Isso é mais forte do que o tratamento, que a cirurgia dele que ele vai estar fazendo. Pode ter certeza. Não, ele fez, tá bem. Acabei de voltar do Biocor, agora de manhã. Maravilha. Passei a noite lá com ele, foi tudo bem. Vai ter que fazer mais uma. Mas... O velho é forte, o velho aguenta. Não, é isso aí, cara. Cada um aí. Um abraço seu filho, abraça seu pai. Toca a vida, seja feliz. Obrigadão, Fagner. Tamo junto sempre. Valeu demais. Obrigado, viu? Galera, mais um conteúdo aí pra vocês, né? E lembrando aí, o cara saiu lá do mundo não digital, do mundo bem tradicional no mundo, pra estar no digital e tá colhendo os benefícios aí. Então lembre-se sempre... Quem aparece, lidera. Um abraço e até a próxima. Até mais. Tchau.